Bem-vindos, curiosos por natureza, ao Arquivo Proibido. Aqui, cada pasta aberta revela um segredo, uma verdade inconveniente. Algo que talvez você preferisse nunca ter conhecido. E hoje vamos desenterrar um dos maiores mistérios da história da humanidade. Como o caos pode ser uma ferramenta de controle. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua percepção sobre tudo. Se você é novo por aqui e gosta de desvendar os véus que cobrem a realidade, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos arquivos. Imagine um mundo onde o medo não é apenas uma emoção, mas uma estratégia. Onde o desespero e a incerteza são cultivados como um jardim para colher obediência. Parece coisa de filme distópico, não é? Mas e se eu te disser que essa é uma tática milenar, testada e aprovada por impérios, governos e até mesmo por figuras que se dizem benevolentes? O título do nosso arquivo de hoje é O Segredo Sombrio, como o caos controla você. E ele não é apenas um título provocativo, é um aviso. Para entender essa dinâmica, precisamos viajar no tempo, muito antes da era digital e das notícias instantâneas. Vamos para a Roma Antiga. O Império Romano, em seu auge, era uma máquina de poder e organização, mas também era um caldeirão de tensões sociais, revoltas e um povo que, vez ou outra, se cansava dos seus governantes. A Pax Romana, por mais que fosse celebrada, não era um estado de paz natural, mas sim uma paz imposta, mantida com mão de ferro e, curiosamente, com a manipulação do caos. Um dos exemplos mais fascinantes e perturbadores dessa manipulação é a política do pão e circo, panem et circenses, em latim. Essa frase, cunhada pelo poeta Juvenal em suas sátiras no século I ou II d.C., descrevia a forma como os imperadores romanos mantinham a plebe sob controle. Não era apenas sobre alimentar o povo e oferecer entretenimento. Era sobre criar uma distração massiva, um espetáculo que desviava a atenção das dificuldades reais, da corrupção e das injustiças. Os cidadãos romanos, especialmente os mais pobres, viviam em condições precárias. A desigualdade era gritante. Havia escassez de alimentos, doenças e uma elite que acumulava riquezas sem precedentes. Esse cenário era um terreno fértil para revoltas. Mas, em vez de resolver as causas profundas desses problemas, a solução encontrada foi mais engenhosa e sutil: o caos controlado. O pão, ou seja, a distribuição gratuita de cereais, era essencial. Garantia que ninguém morresse de fome, pelo menos não em massa, o que evitaria o desespero extremo que poderia levar a uma rebelião generalizada. Mas o pão, por si só, não era suficiente. As pessoas precisavam de algo mais, algo que as fizesse esquecer suas misérias, algo que as mantivesse ocupadas e entretidas. E é aí que entram os circos. Não estamos falando apenas de palhaços e malabaristas. Os circos romanos eram eventos grandiosos e sanguinários, corridas de bigas no Circo Máximo, lutas de gladiadores no Coliseu, execuções públicas, simulações de batalhas navais em arenas inundadas. Eram espetáculos de violência, heroísmo e morte que cativavam as massas. A emoção, o suspense, o sangue derramado, tudo isso criava uma catarse coletiva, uma liberação de tensões que, de outra forma, poderiam se voltar contra o poder estabelecido. Esses eventos eram caóticos por natureza, imprevisíveis, brutais, mas esse caos era cuidadosamente orquestrado. As regras eram claras, os rituais estabelecidos. A cada espetáculo, a população era lembrada do poder do Estado, que podia tanto conceder a vida quanto a morte, e ao mesmo tempo era oferecida uma válvula de escape para sua própria frustração e agressividade. Em vez de lutar contra o imperador, eles torciam por seu gladiador favorito, viviam as emoções da batalha simulada e, ao final, voltavam para casa exaustos, mas satisfeitos,
pelo menos até o próximo espetáculo. O historiador Tácito, da Roma Antiga, criticava essa manipulação, observando como os imperadores usavam a popularidade dos jogos para desviar a atenção do povo de questões políticas mais sérias. Ele via a apatia gerada pelo entretenimento como um sintoma da decadência moral e política da sociedade romana. E ele estava certo. A longo prazo, essa estratégia contribuiu para a fragilização das instituições republicanas e para a ascensão de um poder imperial cada vez mais autocrático. Mas a manipulação do caos não se limitou à Roma antiga. Ela é uma constante na história humana, adaptando-se a novos contextos e tecnologias. Avancemos para a Idade Média, um período muitas vezes caricaturado como uma era de escuridão e ignorância, mas que, na verdade, era repleto de complexidades sociais e políticas. A Igreja Católica, na Idade Média, emergiu como uma das instituições mais poderosas da Europa. E assim como o Império Romano, ela também soube usar o medo e o caos para consolidar sua influência. A ameaça constante de pragas, guerras e fomes era real, mas a Igreja soube canalizar essa incerteza em uma ferramenta de controle. Pense na peste negra, que devastou a Europa no século XIV. Milhões de pessoas morreram, cidades inteiras foram varridas. O caos era absoluto. Em meio a essa tragédia, a Igreja oferecia consolo, esperança e, acima de tudo, uma explicação. A praga era vista como um castigo divino, uma punição pelos pecados da humanidade, e a única forma de obter perdão e salvação era através da fé e da obediência à Igreja. Os sermões apocalípticos, as procissões penitenciais, a venda de indulgências, tudo isso era parte de uma estratégia para reforçar a autoridade eclesiástica em um momento de desespero generalizado. O medo da morte e do inferno era exacerbado e a Igreja se apresentava como a única ponte para a salvação. Em um mundo onde a ciência médica era rudimentar e a compreensão das doenças limitada, essa narrativa era incrivelmente poderosa. E não era apenas a peste negra. As cruzadas, por exemplo, foram outra manifestação dessa dinâmica. A Igreja mobilizou exércitos de fiéis para libertar a Terra Santa, prometendo perdão dos pecados e glória eterna aos que morressem em combate. Mas, por trás do fervor religioso, havia também objetivos políticos e econômicos. As cruzadas desviaram a atenção das tensões internas na Europa, canalizando a agressão e a frustração para um inimigo externo. O caos da guerra era justificado em nome de uma causa maior, e a autoridade da Igreja era reforçada. Esses exemplos nos mostram que o medo e a incerteza são emoções primárias, fáceis de explorar. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, elas tendem a buscar segurança, mesmo que isso signifique abrir mão de parte de sua liberdade ou de seu pensamento crítico. E é exatamente nesse ponto que o controle se manifesta. Vamos avançar mais no tempo, para o século XX, um período marcado por guerras mundiais, revoluções e o surgimento de ideologias totalitárias. Aqui, a manipulação do caos atinge um novo patamar, com o uso massivo da propaganda e da censura. Pense nos regimes fascistas e comunistas. Eles prosperaram em momentos de crise, de instabilidade econômica e social. Na Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, a hiperinflação e a humilhação do Tratado de Versalhes criaram um terreno fértil para o surgimento do nazismo. Hitler e seus propagandistas souberam explorar o descontentamento popular, a raiva e o medo do futuro. Eles criaram inimigos internos e externos, canalizaram a frustração para bodes expiatórios e prometeram ordem e prosperidade em troca de lealdade absoluta. A queima do Reichstag, em 1933, é um exemplo clássico de como um evento caótico pode ser usado para consolidar o poder.
Até hoje, a autoria do incêndio é debatida, mas o fato é que os nazistas rapidamente culparam os comunistas e usaram o incidente como pretexto para suspender as liberdades civis, prender oponentes políticos e fortalecer sua ditadura. Foi um golpe de mestre na psicologia das massas, criar a ilusão de uma ameaça iminente para justificar a supressão da liberdade. Na União Soviética, o regime comunista também utilizou o controle do caos. As purgas de Stalin, os gulags, a constante vigilância e a propaganda incessante criaram uma atmosfera de medo e desconfiança. As crises econômicas eram atribuídas a sabotadores e inimigos do povo, e a solução era sempre mais controle, mais centralização. A promessa de um futuro utópico contrastava com a realidade brutal, mas a narrativa oficial era mantida através da força e da manipulação da informação. É importante notar que, em todos esses casos, a manipulação do caos não é algo que acontece de forma explícita. Não é como se os governantes dissessem: vamos criar o caos para controlá-los. É um processo mais sutil, onde a realidade é moldada, as narrativas são construídas e o medo é cultivado para atingir objetivos específicos. E chegamos ao século XXI. Você pode estar pensando, isso tudo é história antiga, hoje somos mais informados, mais críticos. Mas será mesmo? A tecnologia mudou, mas a natureza humana e a dinâmica do poder permanecem as mesmas. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações, de notícias falsas e de polarização extrema. As redes sociais, que prometiam conectar o mundo e democratizar a informação, muitas vezes se tornaram câmaras de eco, onde o caos e a desinformação se propagam a uma velocidade assustadora. Pense nas crises políticas recentes em diversas nações. O bombardeio constante de notícias alarmantes, a divisão da sociedade em grupos antagônicos, a demonização do outro, tudo isso cria um ambiente de incerteza e medo. Em meio a esse caos informacional, as pessoas buscam líderes ou grupos que prometam ordem, segurança e respostas simples para problemas complexos. E é aí que a manipulação se torna mais perigosa. Em vez de pão e circo, temos informação e entretenimento, muitas vezes distorcidos, tendenciosos e projetados para manter o público engajado, mas não necessariamente informado. As redes sociais, com seus algoritmos que priorizam o engajamento, tendem a amplificar o conteúdo mais chocante, mais polarizador, mais caótico, porque é isso que gera cliques e visualizações. E ao fazer isso, elas contribuem para a fragmentação da realidade e para a dificuldade de se chegar a um consenso. As crises sanitárias, como a pandemia de Covid-19, são outro exemplo vívido. O medo do desconhecido, a incerteza sobre o futuro, a necessidade de medidas drásticas, tudo isso criou um terreno fértil para a proliferação de teorias da conspiração, de desinformação e sim, de controle. Governos impuseram restrições sem precedentes e a população, em grande parte, aceitou-as em nome da segurança e da saúde pública. Não estou aqui para julgar a necessidade dessas medidas, mas sim para apontar como o caos de uma pandemia pode ser um catalisador para a reconfiguração do poder e da liberdade individual. O ponto principal não é que todo evento caótico seja orquestrado. Tragédias acontecem, desastres naturais são reais, crises surgem. O segredo sombrio não é a existência do caos em si, mas como ele é utilizado. É a forma como certas figuras, certas instituições aproveitam esses momentos de vulnerabilidade coletiva para avançar suas próprias agendas, para consolidar seu poder, para impor sua visão de mundo. A verdade é que desde os tempos antigos até os dias de hoje, a capacidade de influenciar as emoções das massas, especialmente o medo e a esperança, tem sido uma ferramenta poderosa. O caos, seja ele real ou percebido, cria um vácuo,
uma necessidade de ordem, de direção. E quem se apresenta como o Salvador, o único capaz de restaurar a ordem, ganha uma influência imensa. Então, o que podemos fazer diante desse segredo sombrio? A primeira e mais crucial arma é o conhecimento. Entender essa dinâmica milenar nos permite identificar os padrões, reconhecer as narrativas e questionar as intenções. Não se trata de ser cético a tudo, mas de ser crítico, de buscar diferentes fontes, de analisar os fatos por trás das emoções. A história nos mostra que a liberdade e o pensamento crítico são os maiores antídotos contra a manipulação. Quando as pessoas são capazes de pensar por si mesmas, de questionar a autoridade, de se unir em torno de valores comuns em vez de medos comuns, o poder do caos para controlar diminui. Ainda há muito a ser desvendado. Cada arquivo que abrimos aqui no Arquivo Proibido é um convite para você olhar além da superfície, para questionar o que lhe é apresentado como verdade absoluta. O caos pode ser uma ferramenta de controle, mas a consciência é a chave para a liberdade. E essa é uma verdade que ninguém pode nos tirar. Chegamos ao fim de mais um arquivo. Espero que a história de como o caos é usado para controlar as populações tenha acendido uma chama de curiosidade crítica em você. Não se esqueça de que o conhecimento é a nossa maior defesa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, comente o que você pensa sobre o tema. Suas opiniões são fundamentais para continuarmos desvendando os mistérios que moldam o nosso mundo. E se ainda não é inscrito no Arquivo Proibido, o que está esperando? Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. O próximo segredo pode ser maior do que você imagina. Até a próxima. E lembre-se, depois que um arquivo é aberto, não dá para fingir que você não viu.